Bora ter um papo sincero sobre o câmera privê. Sair da geladeira é literalmente se expor a tudo e a todos, acima de tudo a nós mesmos, né? As nossas questões internas. Vamos lá, né? Nada como um chazinho. Enquanto eu esquento aqui o chá, queria conversar com você uma coisa muito séria, mas vou falar de uma forma bem simplificada e uma forma onde engloba mais ação em relação a essa oportunidade que eu tive numa fase da minha vida de iniciar como cam model no câmera privê. Foi a primeira plataforma de fato em que eu me permiti experienciar dentro do segmento de conteúdo sexualmente explícito, e foi algo assim muito divisor de águas no ponto de vista pessoal, quanto profissional, quanto à experienciação de diversas formas da minha sexualidade, entende? Então, vamos esquentar aqui, o assunto vai ficar quente. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Não vou entrar em detalhes de datas e tudo mais, até porque não vai impactar, né, pra você. Eu quero tentar extrair o máximo de algumas experiências pessoais, né, um depoimento de uma ex-cam model do câmera privê, no qual eu tive a honra, eu sinto hoje que eu tive a honra e o privilégio de aprender. Foi realmente o meu início dentro dessa ramificação de camming. E parando para refletir o tanto que eu e você a gente pode aprender com a nossa trajetória, seja em qualquer segmento, em qualquer trabalho, eu gosto muito de levar em consideração a forma como a gente inicia algo. Muitas das vezes a gente inicia por necessidade, né, especificamente financeira. Em outros casos são simplesmente uma identificação de primeira instância com a forma de atuação desse segmento. Enfim, existem porquês e porquês muito particulares de cada pessoa que se, né, inicia nesse trâmite. Eu, particularmente, levei muito em consideração no meu início, enquanto eu estava, desde então, dentro de um contexto como assalariada, até hoje eu me encontro. Então, todos esses outros projetos paralelos eu desenvolvo por intuitos de renda extra. Então, que é um complemento, né? Enfim, que não deixa de ser incrível, mas tem que você analisar. Eu acho que parta do princípio de você pensar, peraí, primeiro, qual é o meu porquê de fazer e iniciar esse projeto dentro desse segmento? E hoje em dia eu olho com um olhar de muito acolhimento nessa versão minha iniciante como cam model no câmera. Primeiro, eu fui muito... tentei extrair o máximo de experiências de outras meninas que hoje em dia são muito referências. Provavelmente você já conhece a Clara Aguilar, a Dread Hot. Então, acompanhei elas de perto, né? Todos os trabalhos delas, a forma como explica todo esse trâmite, né? Baseado na narrativa delas. E foi bem interessante, até que eu falei assim, por que não, né? E querendo ou não, estava já cogitando uma complementação de renda, né, para dar aquela maior tranquilidade.
E beleza. Aí eu simplesmente, depois de, né, ter extraído o máximo de conhecimento dentro desse segmento, com essas profissionais já atuantes, né, eu me cadastrei no site. Na época não demorou muito, acho que tá, porque assim, não demorou muito, mas a questão toda não é nem da demora, mas é a forma como a gente lida no processo de espera daquilo, né? Eu tantas formas de eu ver um sentido nesse novo processo de ganhar dinheiro dessa forma, eu pensei, poxa, pode ser uma ótima oportunidade de fato. Então eu vou ingressar. E aí, beleza, me cadastrei. Passado algum tempo, não me recordo precisamente, isso é muito, né, variável, mas fiz e eu me lembro o quanto que nesse processo de aguardo eu tava já naquela vibe de pensar, peraí, de que forma eu consigo já otimizar o meu tempo na questão do design desse perfil aqui, o que eu consigo, né, já me adiantar. Então é legal você parar para pensar que quando de fato for aprovado, você já vai conseguir fazer as suas exibições dos seus shows, né? Mas enquanto aguarda, pare e pense o que você consegue criar dentro das possibilidades lá do perfil que você consiga otimizar o tempo. E aí, até pensando nisso hoje em dia, eu reflito o quanto que é importante a gente ter cada vez mais consciência, ter uma produtividade mais estratégica de enquanto eu aguardo, o que é possível eu me munir de informações, de conhecimento dentro desse segmento. Então, tipo, eu não fiquei aguardando e só aguardando por aguardar. Eu fiquei cada vez mais estudando sobre o ramo, né, da indústria pornográfica em si só, né, assistindo documentários, vídeos, filmes, tudo que me munia a mais de empoderamento nesse quesito. Cada vez mais autoconhecimento, né, desenvolvimento pessoal, tem diversas ferramentas que estão atreladas a esse processo, né, da gente se desenvolver de fato de uma forma saudável. Fora que existem muitos materiais onde você consegue ler, ouvir, né, e eu acho bacana depoimentos, né, de pessoas que já estão imersas a isso e que de fato não está atrelado a nenhum tipo de ganho que possa ter uma conotação de favoritismo, entende? Enfim, eu acho que é legal você parar e pensar, o que eu estou fazendo nesse momento do aguardo? Acho que isso em qualquer segmento, né? Eu sempre gosto de levar em consideração uma visão mais estratégica do negócio, de empreender, entende? Tudo que tiver ao seu alcance, você se munir para você se sentir mais confiante. O processo do aguardo e ao processo de fato da aprovação, houve então essa janela de oportunidade onde eu conseguia, de certa forma, me capacitar dentro das possibilidades que estavam ao meu alcance e fui colocando em prática, né, coisinhas ali, aqui, esteticamente, dentro dos recursos que é liberado para quando você já faz o cadastro. Existem algumas liberações, pelo menos na minha época, né? Mas enfim, sobre a atuação em si. O processo de entrar falando dentro de um contexto onde eu
me considero uma pessoa introvertida. Tá, então vamos lá, primeiro show. O primeiro show foi algo assim que eu vou guardar no meu coração. Eu acho que as primeiras coisas que a gente fez na vida é algo que a gente vai levar pro coração, né? Ou positivamente ou negativamente. Eu me lembro que foi um senhor, eu tava lá, eu atuei aqui no cantinho da sala, tinha uma mesinha de escritório, um notebook. A princípio eu utilizava pelo notebook, então eu ficava bem restrita assim de mudanças de ambiente, porque eu me lembro que o notebook já era bem velhinho, então ele tinha algumas questões de não poder de locomover com ele, porque ele tinha, como fala, sensibilidade nos fios lá, mau contato, sensibilidade. Enfim, e aí, querendo ou não, pare e pensa quais vão ser os lugares onde você se sinta confortável, acolhedora, para poder fazer, né, aquilo que você se propõe. E até então eu não sabia direito qual seria a minha atual identificação de shows, sabe? Eu já tinha experienciado diante as vendas online por marketplace para envios de correios e tudo mais anteriormente, e eu comecei já a experienciar essa gama de fetiches. Eu lembro de coração as minhas primeiras atuações. Minha primeira especificamente foi com um senhor, e ele, né, me pediu para ficar em certa posição, se eu tivesse, né, um X tipo de calçado, pediu se eu pudesse dar um zoom em tal lugar. Enfim, existem essas personalizações, né? Cada pessoa, eu gosto muito de bater nessa tecla. Acho que é bom a gente reforçar, né? Lembrar que a gente que vai dizer o sim ou não diante a uma solicitação que fizerem, né? A gente não é obrigado a nada, Então, desde então eu comecei a, né, me posicionar dessa forma. Pera, fulaninho tá aqui, entrou na minha sala, né, literalmente, e aí, né? E eu acho que é bacana a gente, desde então, deixar já como se fosse um spoiler dentro do perfil no que você está mais propícia a fazer em determinado show, entende? Eu acho isso muito interessante, até para, né, a expectativa da pessoa estar alinhada com aquilo que você realmente vai propor de serviço, né, dentro daquele show que a pessoa pagar. Eu, desde então, me posicionei que era a minha primeira vez, então a pessoa super, né, ficou feliz até por ser o primeiro, então houve essa conexão. Eu acho que desde então, eu e você tratar de uma forma mais transparente possível, né, das questões, de certa forma, da sua vulnerabilidade naquele momento, de ser o primeiro, né, de ainda não saber como se posicionar, o que fazer e tudo mais, mas de que você está disposta, né, a evoluir e se aperfeiçoar no decorrer do tempo. Então, partir desse princípio é muito legal também, até para você se sentir que você está se permitindo se evoluir, né? E aí foi muito bacana. Aí a pessoa super legal, enfim, foi algo assim muito significante, foi muito leve de certa forma, foi mais uma questão de posições, né, a encenação em si, né, foi um papel aí muito importante dentro desse meu primeiro show. Depois foram surgindo outras demandas, pessoas mais específicas de interesses. Uns quiseram que eu fizesse uma prática, né, de masturbação usando brinquedo sexual. Outros, de fato, queriam que eu fizesse alguma posição também específica, que eu dissesse algo, né, palavras sujas e etc. Então, o público em si ele é muito diversificado, né, muito. Então, não cabe nem eu entrar nesse mérito para você não se
se embasar apenas nesse perfil de clientes, porque existem muitos. Por exemplo, se você entrar hoje em sites específicos de distribuição de vídeos adultos, você vai ver uma categoria lá, muitas. Enfim, e parta do princípio que é um local onde pessoas estão pagando para experiências. Então, o quanto mais assertivo e verdadeira você também vivenciar essa experiência de uma forma positiva, de certa forma, eu sempre batia na tecla o seguinte: mas certa atividade que aquela pessoa pede não é tão excitante sexualmente para mim. Porém, o dinheiro por trás daquela atividade vai ser algo que me excita. Então, eu sempre colocava na balança: isso para mim não é desconfortável a tal ponto de eu dizer não. Então, o dinheirinho vem feliz e nós fica só no prazer puro da alegria. Então, é legal você também trazer à tona quais são as raízes dos seus prazeres, né? Porque o gozo em si está atrelado a várias formas de prazeres. Então, a gente ampliar essa nossa referências e contextos de prazeres é muito importante também para a gente cada vez mais crescer. Peraí, deixa eu rebobinar meus pensamentos. Tá, projetos paralelos. Eu já desenvolvia. Eita, bem. Então, assim, você já observa. Putz, já vai dar na minha, né? Que te ajude de alguma forma. Mas vamos lá, tentei ser mais sucinta, mas já zerou 10 minutos já. Mas vamos lá, deixa eu tentar achar um lugar aqui pra gente ficar bonitinho. E aí, beleza, teve esse momento do aguardo. E aí, você e eu pensar de que forma a gente consegue, de certa forma, extrair a capacitação desse processo, né? Tudo que tiver ao seu